talvez você seja perdoado. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu te convido a abrir a Bíblia em Atos capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 25. Nós vamos refletir hoje sobre algumas questões muito interessantes na relação entre a pregação do Evangelho, a fé no Evangelho e o perdão de Deus, que é uma das mensagens essenciais da Palavra de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para realmente ser o exemplo e o precursor da vida imortal, que só pode vir ao homem pecador em função do perdão dos pecados. Entretanto, existe no capítulo 8 do livro de Atos uma mensagem de que talvez Deus perdoe e quem sabe talvez Ele não perdoe. E quais são as consequências disso para a pregação do Evangelho, para o conteúdo do Evangelho, para a experiência da fé e da prática do Evangelho na vida da igreja, na sua vida, na minha vida? As questões são muito interessantes e assim com a Bíblia aberta, então eu convido você a orarmos invocando o Espírito de Deus para que Ele seja aquele que fala ao nosso coração e que o Ezequiel seja meramente um instrumento. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso e querido, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra que está aberta neste momento. Nós queremos ouvir da Tua voz, da Tua palavra, do Teu Espírito, e não do homem, assim que o Ezequiel se esconda em Cristo e que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, Atos capítulo 8 é uma espécie de transição da primeira parte do livro, um pouco mais focada em Pedro, para a segunda parte do livro, inclusive bem mais extensa, mais focada em Paulo. Aqui no capítulo 8, no verso 1, se diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Ele aqui ainda é um perseguidor da igreja, ele ainda não é um convertido, a sua conversão vai ser narrada no capítulo seguinte, no capítulo 9. Entretanto, enquanto Paulo prossegue a sua obra de perseguir, Atos capítulo 8 abre um parênteses na história para contar pra gente um pedacinho além da história especificamente de Paulo, tá? Onde o personagem principal será Filipe, um dos diáconos, inclusive companheiros de Estevão, né? E assim, então, com a Bíblia aberta, vamos ler o verso 1 e vamos ler até o verso 25, e depois a gente volta com a exposição completa do texto, tudo bem? E aí a Bíblia diz assim para nós: Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é
o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos, os apóstolos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O texto bíblico contém aqui discussões muito interessantes e que, vendo de uma perspectiva posterior, com a história do cristianismo já em mente, a gente pode falar sobre a compreensão pentecostal do recebimento do Espírito Santo versus uma compreensão um pouco mais das igrejas tradicionais, inclusive com essa questão da separação do batismo em relação ao recebimento do Espírito Santo, ou como alguns chamam, o batismo no Espírito Santo. Também algumas questões referentes ao próprio calvinismo e ao arminianismo podem estar em vista aqui nessa passagem em relação a algumas questões muito interessantes a respeito da regeneração, da fé, dessa coisa assim da depravação total. Tem algumas coisas tudo muito interessantes aqui. Mas vamos abordá-las fazendo a exposição sequencial do texto e de tudo aquilo que o texto nos diz, e que de fato é extraordinário, e que de fato é interessante, e que de fato é bastante importante. Atos capítulo 8 provavelmente seja a primeira descrição histórica de uma perseguição à igreja cristã. A igreja já enfrentou muitas perseguições em muitos momentos, em muitos contextos. Provavelmente essa seja a primeira perseguição mais sistemática, mais duradoura, mais radical, mais agressiva, e que tem inclusive aquele que aqui por enquanto é chamado de Saulo como seu protagonista, né? Ou pelo menos como um dos seus principais protagonistas. Então a primeira iniciativa para destruir a igreja tem como seu líder, ou um dos seus líderes, o próprio Saulo. A Bíblia descreve essa primeira perseguição como sendo uma grande perseguição.
Não era uma coisa simples, não era uma coisa pequena, era algo de bastante relevância, bastante grave, e por causa disso, todos os cristãos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pela Judéia, pela Samaria, tiveram que fazer uma fuga assim do problema imediato. Enquanto isso, se fala do sepultamento de Estevão, da parte de homens piedosos que choraram muito a morte de Estevão, na qual Saulo consentia. E Saulo entrava nas casas, arrancava as pessoas de dentro das casas, jogava na prisão. Depois Paulo mesmo, quando comenta um pouco dessa fase negra da sua história, ele fala que ele obrigava as pessoas a blasfemar contra Deus, contra Cristo. E era uma coisa assim bastante pesada e grande perseguição se levantou contra a igreja em Jerusalém. Depois de falar isso, o narrador Lucas, ele faz um recurso literário para dizer, enquanto está acontecendo isso, vai acontecendo uma outra coisa. Então, enquanto Saulo está perseguindo, as pessoas estão enterrando Estevão, os discípulos ainda estão em Jerusalém, os apóstolos, aliás. Enquanto isso, Filipe, que era um dos diáconos junto com Estevão, ele é descrito como tendo uma experiência particular em uma cidade da Samaria, né, que era uma região um pouco mais ampla. Então, enquanto isso acontecia lá em Jerusalém, aqui em Samaria, Filipe está andando, pregando a palavra por toda parte, né? Talvez em várias aldeias, em várias regiões da região maior, chamada de Samaria. E o que Filipe anunciava? Filipe anunciava-lhes a Cristo, a pessoa de Cristo, a vida de Cristo, a obra de Cristo, a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, o retorno de Cristo. Provavelmente esses eram os temas nos quais Filipe se concentrava. E aí acontece uma coisa interessante, enquanto lá em Jerusalém os cristãos estão sendo expulsos, aqui em Samaria eles estão sendo acolhidos. E eles estão sendo acolhidos por multidões que unanimemente atendem às coisas que Filipe fala, porque eles estão compreendendo o seu conteúdo, vamos pensar assim em termos teóricos, e também eles estão vendo sinais sendo realizados por Filipe. É como se o mesmo Espírito que havia em Cristo até então, agora, estivesse sendo passado adiante, e agora Filipe é alguém que faz uma obra semelhante à que Cristo fez. Então Cristo expulsava demônios e curava doenças, inclusive doenças muito graves, como paralisia e pessoas coxas, né? Tinham dificuldades aí físicas graves, e agora Filipe faz o mesmo. E assim como quando Cristo assim fazia, os frutos eram de fé, de alegria e tudo mais, aqui também era. No verso 8 diz que houve grande alegria naquela região. Então, enquanto você pinta um quadro em Jerusalém de tristeza, de violência, de revolta, de perseguição, de gente odiando aquilo e querendo destruir aquilo, do outro lado da cerca tem gente se alegrando, se beneficiando, acolhendo, aceitando e experimentando esses milagres poderosos que vêm através do Evangelho. Isso é extraordinário, muito interessante. E aí eis que surge, nesse quadro, a história de um homem chamado Simão. E não é o Simão Pedro, né? É um outro Simão que morava naquela região de Samaria, enfim, em uma daquelas cidades, aquelas aldeias, e se diz que ele praticava a magia, a mágica. Vocês sabem que esse universo bíblico que trata desse tipo de coisa sobrenatural, tanto do lado sobrenatural do bem, do milagre, etc., quanto do mal, das possessões demoníacas, o que é mágica, etc., geram muitas discussões até hoje no nosso mundo em função de que, às vezes, a impressão que passa é que o mundo da Bíblia é como o mundo de Harry Potter, é como o mundo de Senhor dos Anéis, é como o mundo de uma mitologia, de um
de um momento na história onde as pessoas eram extremamente supersticiosas e acreditavam em coisas que hoje seriam zombadas e seriam sentenciadas como anticientíficas e absolutamente equivocadas. Não existe magia, não existe mágica, não existe nada disso. Uma outra coisa interessante é, de fato, a despeito dessa discussão entre os céticos e os crentes hoje, de fato, a que fenômeno que o texto está se referindo, né? Porque se diz que ele praticava mágica, mas essa mágica iludia o povo, porque ele há muito tempo iludia as pessoas com mágica. Então será que era alguma coisa na direção do que nós chamaríamos hoje de ilusionismo? Que é uma coisa assim, tipo, que passa uma impressão de ser algo sobrenatural, mas na verdade não é. É uma coisa aí que você consegue enganar, por exemplo, os sentidos das pessoas, especialmente a visão, e dar a impressão a elas que está acontecendo uma coisa mágica ali, e na verdade não está. Só que porque aquelas pessoas eram muito crédulas, elas estavam, e muito supersticiosas, elas estavam dando atenção ao ilusionista, que pratica mágicas ilusionistas, que inclusive hoje a gente pode ter uma visão bem diferente, né? Hoje, com os recursos que a gente tem, a gente consegue aprender, inclusive, como fazer mágicas ilusionistas, né? E não tem nada de mágica em termos sobrenaturais, é uma questão, geralmente, de ilusão de ótica e coisas desse tipo, né? E, então, será que era esse o problema aqui, ou será que tinha um elemento sobrenatural, demoníaco, agindo nesse cara, e por isso ele conseguia iludir e convencer as pessoas? É difícil dizer, seja como for, a fama desse cara parece-me que foi reconhecida como bastante extensa e intensa, né? Então esse cara, ele é crido por muitas pessoas, se dá ouvido a eles, tanto do menor quanto ao maior. Então parece-me que a influência dele perpassa classes sociais diferentes, classes de educação diferentes, e todo mundo meio que está disposto a ouvir o que esse cara tem para dizer. Talvez esse cara poderia ter opiniões sobre economia, sobre política, sobre religião, sobre um monte de coisas. E porque ele conseguia fazer essas coisas que chamavam a atenção das pessoas, as pessoas ouviam. E ele era chamado como o poder de Deus. Imagina, você é a personificação do poder divino, né? O grande poder. E as pessoas aderem a ele, seguem, veem o que ele faz e, enfim, acreditam nas suas mágicas e nas suas opiniões e tudo mais. Ok. Só que o que acontece? O texto já tinha preparado o caminho para a pregação do evangelho através do diácono Filipe. E agora, Filipe entra nesse universo dessa região, onde esse cara exerce a sua influência, e ele começa a fazer sinais e prodígios extraordinários, curando pessoas. E é uma coisa interessante, né? Se Samaria e os samaritanos ali no caso estavam dando atenção a um cara que fazia mágicas ilusórias, agora quando chega alguém que faz um milagre que não é ilusório, do tipo fazer um paralítico andar, que é uma coisa que você não consegue fazer, nenhum ilusionista consegue fazer uma ilusão desse tipo, aí você percebe que se essas pessoas estavam dispostas a confiar em Simão, o mágico, imagina o que eles não estariam dispostos a fazer por Filipe, né? E Filipe os evangeliza, fala a respeito do reino de Deus e do nome de Cristo, e o que ele pede em retorno não é influência política, econômica e social, o que ele pede é que as pessoas sejam batizadas. E a Bíblia relata que eles iam sendo batizados, homens, mulheres. E aí acontece uma coisa muito interessante. Talvez você poderia esperar que Simão, o mago, ele iria se opor ao que Filipe estava ensinando e ao que Filipe estava fazendo. Mas o que acontece é o inverso. Simão abraça a fé. Ele é batizado e ele fica observando Filipe de perto. Talvez aqui, inclusive, existe um pouco dessa coisa de ele querer ver se não tem um truque, tal qual os truques que ele fazia. Ele observa Filipe de perto e quando ele vê que parece que não tem truque, e o negócio funciona,
na realidade, e por exemplo, um paralítico é curado e começa a andar, o cara fica extasiado. E é muito interessante que aqui se fala, né, que ele observava extasiado os sinais e grandes milagres praticados, né? Lá em Jerusalém a perseguição era grande, aqui em Samaria o milagre é grande. Você tem um contraste um pouco entre o que está acontecendo numa região e na outra. E aí o que acontece? Como tinham ficado os apóstolos em Jerusalém, então provavelmente entre aquelas pessoas que viram o que estava acontecendo em Samaria, alguém viajou intencionalmente para Jerusalém para contar, ou mesmo para fazer alguma outra coisa, visitar um familiar, algum contexto assim, e acabou que levou adiante um pouco do que estava acontecendo em Samaria. E aí os apóstolos ficaram sabendo que em Samaria estava acontecendo esses sinais, essa obra, essas pessoas sendo batizadas, essas pessoas crendo, Simão Mago entre eles. E aí o verso 14 diz que ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. E aí Pedro e João agora vão lá para Samaria para ver o que está acontecendo, para orar, para conversar, para instruir. Interessante que essa é a mesma região que algum tempo antes, né, o João, por exemplo, queria que Jesus mandasse fogo do céu para destruir todo mundo por lá, né? Que eles não tinham aceitado receber Jesus ali, né, de passagem durante a noite, etc. É ali naquele contexto, inclusive, que eles são chamados, né, João e seu irmão, de os filhos do trovão. Muito interessante, aí Pedro e João descem para lá e eles oram para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo. É muito interessante isso, porque inclusive o texto enfatiza de uma forma muito interessante que o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas eles haviam somente sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui, inclusive, é um dos textos muito usados para pregar essa noção da diferenciação entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Então, o que acontece? Quando você vê o batismo de Jesus, Jesus é batizado nas águas e imediatamente o Espírito desce sobre ele. Inclusive, essa é a imagem usada por muitos cristãos para dizer que você recebe o Espírito Santo no momento que você é batizado, tal qual o exemplo de Jesus. Entretanto, nem todo mundo é Jesus, nem todo mundo tem uma experiência parecida com a dele, inclusive, na verdade, né? Ninguém, a não ser Cristo, é igual a Cristo e faz o que Cristo faz e tem a experiência que Cristo tem. E existem, no mínimo, exceções a esta regra do tipo batizou, recebeu o Espírito. Além do problema dos sinais que acompanham o recebimento do Espírito, tanto em relação a dons de línguas, quanto em relação a dons de cura. E isso está muito assim no âmago da discussão entre pentecostais, né, e não pentecostais, né, dentro do cristianismo atual. Seja como for, o texto é muito explícito em separar uma coisa da outra nesse ponto específico, e eles haviam sido unicamente batizados em nome do Senhor Jesus, e agora com a descida de Pedro e de Tiago, eles oram por aquelas pessoas e então as pessoas recebem o Espírito Santo. Existem muitas complexidades por detrás desse tipo de coisa. Filipe era capaz de fazer milagres gigantescos, mas não podia transmitir o Espírito Santo pela imposição das mãos? Será que é isso que o texto está querendo dizer? Ou simplesmente o texto está dizendo tal qual como as coisas aconteceram, não como elas aconteceriam se isso não fosse desta forma. Por exemplo, vamos pensar que Pedro e João e todos os demais apóstolos tivessem morrido, e Filipe estivesse fazendo aqueles milagres, e as pessoas eram batizadas, e se ele orasse e impusesse as mãos sobre elas, eles não receberiam o Espírito Santo? Só recebe se for um dos 12? Então beleza, os 12 agora já morreram, né? Os 12 apóstolos. Então ninguém mais recebe o Espírito Santo pela imposição de mãos? Então percebe que tem um monte de questões por detrás desse tipo de imagem aqui. E o texto pode estar querendo dizer simplesmente como as coisas aconteceram, e não quais são os princípios gerais. Então quando você é batizado você não recebe o Espírito, tem que vir um apóstolo orar e impor as mãos sobre você para você receber o Espírito. Mas aí vem um pouco da questão, como é que você pode se batizar sem ter recebido o Espírito? Não é através do Espírito que a gente crê, que a gente é convencido, que a gente se arrepende dos pecados e tudo mais? Então existem muitas questões teológicas por detrás da narrativa.
A narrativa não se propõe a ser um relato ordenado de como que as coisas funcionam em termos de uma teologia sistemática, dogmática, doutrinária, sobre qual é a ordem da salvação, qual é a ordem entre fé, recebimento do Espírito, ou é primeiro o recebimento do Espírito e depois fé, e o batismo nisso tudo, e o batismo no Espírito Santo vem durante ou vem depois. Em alguns casos, inclusive, o livro de Atos vai dizer que o Espírito desceu antes das pessoas serem batizadas nas águas. Então você percebe que existe uma dinâmica muito intensa, muito interessante no livro de Atos, que está descrevendo o que está acontecendo na história, e não está tão preocupado em categorizar as coisas nos termos das teologias doutrinárias, dogmáticas e sistemáticas que a gente desenvolve hoje, né? Nas nossas categorias atuais de pensamento. Seja como for, está bem claro nesse contexto aqui que eles haviam sido batizados nas águas e somente posteriormente receberam a imposição de mãos e receberam o Espírito Santo. E aí a coisa começa a ficar interessante. O Simão, o mago, ele já estava extasiado vendo os milagres que Filipe realizava, ou que Deus realizava através de Filipe. Quando eles veem João e Pedro orando, impondo as mãos sobre os outros, e os outros recebendo o Espírito Santo, e provavelmente isso poderia implicar em receber o mesmo poder que Filipe tinha para fazer a mesma obra, então daqui a pouco aqueles samaritanos iam para outras regiões, e eles iam pregar, ia curar coxo, ia curar paralítico, ia desenvolver aí as questões do ministério cristão, com esses milagres, expulsando demônios e essa coisa toda. Então esse espírito está passando de um para o outro através dessa imposição de mãos, e um dia Filipe recebeu, os samaritanos estão recebendo, e aí o Simão Mago fica doido, porque agora não é meramente a questão de uma capacidade de uma pessoa fazer algo extraordinário, é de uma pessoa fazer isso e passar para as outras a capacidade de fazer isso e assim por diante. E nesse momento, o velho mago renasce no coração do Simão, né? E ele começa a perceber uma coisa interessante. Caramba, a autoridade que tem por detrás disso, o poder que tem por detrás disso, a obra sobrenatural que tem por detrás disso, me seria particularmente muito bom se eu tivesse esse poder, essa autoridade, esse ministério. E ao invés de tentar escrutinar e pensar o que estava por detrás daquilo tudo, o Simão ele meio que se atropela e ele tenta fazer um atalho que revela um caráter machucado, estragado, diabólico da parte dele, ainda, mesmo tendo abraçado a fé, mesmo tendo sido batizado. Também, aparentemente aqui, ele não recebeu o Espírito Santo pela imposição das mãos, né? Como se tivesse uma fila de pessoas recebendo aí imposição de mãos e recebendo o Espírito Santo. E antes de chegar na vez dele receber o Espírito, ele já se adianta e ele diz o seguinte: cara, o que vocês querem para me dar esse poder? Eu ganhei muita grana com a minha mágica, a de vocês é mais forte. Me dá o dinheiro para eu fazer igual a vocês? Aliás, recebe o meu dinheiro e me dá o poder de fazer igual vocês estão fazendo? E nesse momento, o Simão Mago recebe uma impressão, uma reação bastante pesada da parte de Pedro. Um dia Pedro recebeu uma repreensão muito pesada da parte de Jesus. O contexto era diferente desse, naturalmente, quando Pedro meio que diz para Jesus que não te aconteça isso, que você não seja morto, não seja crucificado, coisas mais ou menos desse tipo. E Jesus fala para ele: arreda-te, Satanás. E agora meio que Pedro faz uma coisa um pouco semelhante com Simão Mago, né? E quando Simão Mago vem com essa proposta, antes de receber o Espírito, ele já quer ter esse poder de manipular o Espírito, como se fosse assim, Pedro diz para ele: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Por quê? Porque você julgou, através dele, do seu dinheiro, adquirir um dom, que é o dom de Deus. Você não tem parte no nosso ministério, você não tem sorte no nosso ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus.
Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. As lições teológicas aqui não poderiam ser maiores. Veja, primeiro existe essa sempre complicada relação do cristianismo com o dinheiro, e o dinheiro com a natureza humana. E o Evangelho contém muitas exortações a respeito da nossa relação com o dinheiro. Chega um momento que ele diz que você não pode servir a dinheiro e a Deus, porque ou você serve um ou você serve o outro. Existem muitos contextos onde Jesus fala para as pessoas venderem as suas riquezas, darem aos pobres, e se quiserem segui-lo, aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. A coisa é bem pesada. Inclusive o Novo Testamento ele prevê pessoas que iriam fazer comércio dentro da igreja, iriam tornar a igreja, a fé, as pessoas objeto de negociação comercial, como pessoas infiéis, usadas pelo diabo, falsos mestres, pessoas gananciosas, pessoas maldosas. E hoje, na história do cristianismo atual, a gente percebe muito desse espírito em muitos ministérios por aí, né? Onde se escreve na fachada da igreja que Jesus é o Senhor, mas lá dentro o Senhor verdadeiro é o dinheiro, né? E isso tudo é muito pesado, muito complicado, inclusive com pretensas ilusões mágicas e pretensas expulsões de demônios, e ensinamentos heréticos, equivocados e diabólicos. E Pedro meio que percebe um pouco da gênese desse espírito, da gênese dessa ideia toda, na atitude deste homem aqui. E é interessante, lá no verso 13, Simão é alguém que abraça a fé e é batizado. Aqui é alguém cujo amor pelo dinheiro, ou pelo amor pela sua própria glória, pela sua capacidade de fazer isso e aquilo, para manipular o Espírito de Deus e etc., agora está indo para a perdição. Agora não tem parte nem sorte no ministério verdadeiro, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Inclusive o que se espera aqui dessas pessoas que são batizadas e realmente têm fé, que sejam retas diante de Deus. Muito interessante, né? E aí Pedro dá a dica do que esse cara tem que fazer. Ele tem que se arrepender e rogar a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai ver que o Simão não gostou muito dessa resposta. Ele meio que pensou uma solução um pouco diferente. Entretanto, o que mais chama a atenção aqui, que inclusive faz parte do título do sermão, é essa coisa de que talvez Deus perdoa esse cara. Perdoe, né? Isso é uma possibilidade. Como é uma possibilidade que Deus não perdoe? Mas esse cara já não creu? Esse cara já não foi batizado? Se fosse calvinista, o quê? Quem crer e for batizado, em tese já é um eleito, já foi regenerado, porque ele creu, ele abraçou a fé, diz o texto. O homem não pode abraçar a fé por si mesmo, se ele abraçou a fé porque ele foi regenerado, se ele for regenerado ele é um eleito, se ele é um eleito ele vai se salvar. Então por que tem um talvez aqui? Isso já demonstra que o texto está longe da mentalidade calvinista, sendo inclusive o oposto da mentalidade calvinista. Por quê? Porque o calvinismo é o oposto do evangelho. Mas o propósito aqui não é ficar falando de calvinismo, só estou usando a dica aqui só para vocês entenderem como que a gente argumenta e raciocina em função do texto bíblico, para desmascarar heresias como o calvinismo, por exemplo. Mas essa questão de que talvez seja perdoado o intento do coração dele é muito interessante. Aqui, aparentemente, Pedro, ele diz assim, olha, cara, eu não estou no teu coração para te dar uma sentença absoluta e definitiva. O que eu vou dizer para você? Se arrependa do que você está fazendo, do que você está pensando, e rogue a Deus. Porque se for diferente do que eu posso estar pensando, e você não está fazendo isso de maldade pura, de entrega pura ao demônio, e você cometeu um erro aqui, você vai ser perdoado, você vai ser salvo. Agora, se você é quem talvez eu penso que você é, você não vai ser perdoado. Porque você não tem parte nisso aqui. Você não tem sorte nisso aqui. Você não abraçou a fé, não a fé verdadeira. Você
foi batizado, mas não recebeu o Espírito, e agora você quer manipular o Espírito através do seu dinheiro, ganhar o dinheiro. Ou você abraçou a fé, mas não entendeu a implicação da fé. Você abraçou a fé, mas não perseverou na fé. E seja em qualquer uma das duas situações, você está em laço de iniquidade e fel de amargura. Isso é extremamente interessante. Aí o Simão diz assim, não, você roga a Deus por mim, para que isso que você falou não me aconteça. Parece que o Simão mago, ele meio que tira a sua própria responsabilidade. Ele meio que diz assim, eu não tenho condições de rogar ao Senhor, roga você. Roguem vocês por mim. Nesse ponto, ele inclusive está sendo rebelde contra a orientação do Espírito através de Pedro. Pedro diz, você se arrependa e você rogue. Ele diz, rogue você para que não me aconteça. Aparentemente aqui, Simão o mago, diante do fato de que foi desmascarado na sua apostasia da fé que ele professou um tempinho antes, ele não admite o seu erro, ele parece-me que não consegue orar particularmente a Deus, ele tem que confiar meio que nessas pessoas que tinham esses dons e faziam esses milagres. Inclusive é uma coisa interessante, porque nesse ponto ele parece confiar nessas pessoas, para que elas orem por ele. Mas ele não confia nessas pessoas no que elas mandam ele orar a Deus, né? Então, qual que é a realidade disso tudo aqui? Simão o mágico é o exemplo de um apóstata. É um protótipo de um apóstata. Alguém que abraça a fé, é batizado, crê, vê os milagres, exulta, fica feliz, mas diante de uma perspectiva mais ampla, se vê diante de algo que pode trazer fama, que pode trazer lucro, que pode trazer poder, que pode trazer autoridade, que pode trazer honra e glória para ele mesmo. Ele que já era considerado o grande poder, se recebesse o poder de enviar o Espírito Santo sobre os outros, poderia achar que ia ser o maior poder ainda do que já era grande. E não é para isso que o Espírito Santo vem na nossa vida. Para que a gente se engrandeça em função da obra que ele realiza através de nós. Inclusive, esse é o caráter oposto ao que o Espírito Santo deseja de nós. Que esvaziemos-nos de nós mesmos para sermos usados por ele. Não que enchamos-nos de nós mesmos porque ele nos foi concedido, ou porque agora nós podemos concedê-lo a outros no que a gente fala, na imposição das nossas mãos, no batismo, ou na nossa obra de uma forma geral. É interessante também que o texto ele termina sem indicar o que vai acontecer com Simão. Ele vai se arrepender? Ele não vai. Ele vai rogar a Deus? Ele não vai. Simplesmente o texto termina dizendo que João e Pedro, tendo terminado o seu testemunho, voltaram para Jerusalém e no caminho evangelizavam as aldeias dos samaritanos. Então o texto meio que ignora o que acontece com Simão, deixando um pouco o suspense. Talvez ele se arrependeu. Talvez ele compreendeu a futilidade do seu procedimento, a inspiração demoníaca por detrás do seu procedimento. Ele percebeu que estava errado e ele pediu perdão e Deus o perdoou. Mas talvez esse homem abraçou a fé, imaginando que a fé era um caminho para mais poder, mais autoridade, mais glória, mais fama, mais dinheiro, mais coisas neste mundo. E nesse caso, ele quebra a cara. E se ele não se arrepende, não importa o momento inicial onde ele abraçou a fé e foi batizado. Ele negou o Espírito Santo, tendo rejeitado o Espírito Santo, tentado comprar e manipular o Espírito Santo. E se ele não se arrependeu disso, ele se perdeu. E aí entra uma aplicação interessante para cada um de nós. Na Bíblia, existem algumas instâncias onde o perdão de Deus ele é condicionado a algumas coisas. Ele é condicionado, por exemplo, ao arrependimento. Eu tenho milhões de pecados, você tem milhões de pecados. Talvez Deus perdoe os meus milhões de pecados, talvez Deus perdoe os seus milhões de pecados. Mas uma parte das condições para que isso aconteça é o arrependimento. Naturalmente, o arrependimento não pode ser produzido de nós mesmos por nós mesmos, assim como a nossa própria vida não é produzida por nós mesmos de nós mesmos.
Entretanto, toda a meditação na palavra, toda a influência do Espírito é um chamado para que a gente reconheça a futilidade, a sujeira, a malícia, a vaidade, a pequenez, o egoísmo, o que há de sujo, podre e imundo no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente consome, no que a gente negligencia, no que a gente come, no que a gente bebe, no que a gente ouve, no que a gente assiste, no que a gente vive ou deixa de viver no contexto familiar, no contexto da igreja, no contexto da sociedade, e que muitas vezes revelam que nós somos como Simão o Mágico. Pessoas inconstantes, pessoas ilusórias, pessoas que iludem as outras, pessoas que mentem, que enganam, que colocam o dinheiro acima de tudo, a fama acima de tudo, a glória desse mundo acima de tudo. Por isso o perdão é uma coisa meio em suspense. Não é porque Deus esteja em suspense se Ele quer perdoar. Deus quer perdoar todo o pecado. Mas Ele quer que o pecador compreenda a essência do pecado, como escravidão, como morte, como sujeira, como podridão. Inclusive, para que o pecador assim o faça, Deus o entrega ao pecado que ele mesmo escolhe. Para que ele, estando numa situação de escravidão, de sujeira, de problemas em função dos pecados, possa entender um pouco do porquê que Deus não permite o pecado. Não é porque Deus é contra a nossa liberdade de fazer o que a gente acha que a gente gostaria, deveria e poderia fazer. Mas é porque existem questões complexas na nossa relação com Deus e com os outros. E quando a gente escolhe mentir, a gente faz mal ao outro diante de Deus, ou a gente o ilude, ou a gente o engana, ou a gente conduz ele numa direção errada em relação ao que Deus quer para ele. Então existem inúmeras complexidades nessas questões como um todo. Por isso, o arrependimento é uma condição do perdão. Por isso talvez Deus te arrependa, por isso Deus talvez te perdoe e talvez não. Porque talvez você se arrependa, talvez não. O outro ponto importante sobre essa coisa da condicionalidade do perdão é que Jesus atrelou o perdão de Deus a nós, ao nosso perdão às demais pessoas. Isso é uma coisa extraordinária. Pelo lado positivo, de que Deus está comprometido com o perdão e assim Ele nos dá o exemplo para que a gente também esteja. E também tem um pouco de um lado negativo nessa história, porque imagine um estuprador que estuprou a sua filha, e se você não o perdoar, Deus não vai te perdoar os seus pecados. Talvez você nunca estuprou a filha de ninguém, você se julgue melhor que o estuprador da sua filha. Mas perceba que se você quer o perdão dos seus pecados, dê o perdão dos pecados do outro. Isso não quer dizer que você deve tratar nenhum tipo de pecado como normal e tranquilo porque há um perdão. Inclusive isso é o contrário, né? Deus ele perdoa os nossos pecados com vistas à superação eterna dos nossos pecados. Deus vai perdoar o meu adultério, a minha mentira, a minha malícia, a minha vaidade, o meu roubo, o meu assassinato, o meu estupro, a minha maldade. E eu vou viver sem essas coisas eternamente. Porque se eu me agarrar a elas, eu não vou viver eternamente e eu não vou receber o perdão. Mas esse é o ponto. O perdão de Deus ele tem por vistas a superação daquilo que ele perdoou, né? Por isso o perdão também ele tem meio que um tempo limitado para acontecer. Ele acontece dentro de um contexto condicional na vida, enquanto a gente vive. Por isso, a Bíblia diz, né, enquanto a gente está indo para o tribunal, a gente deve fazer o quê? Se reconciliar com as pessoas no mesmo caminho que a gente, para que quando a gente chegue lá no último momento, a gente possa desfrutar o perdão que a gente também concedeu aos outros. Isso em relação às coisas mais horríveis, quanto em relações a questões menos horríveis, mas que também a gente tem dificuldade de perdoar. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar, não é simplesmente uma pessoa que estuprou a nossa filha. Talvez até poucos de nós temos uma experiência assim tão específica e tão grave, tão radical. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar coisas muito menores do que isso. E Deus, através de Cristo, ele condiciona o perdão dele a nós, a gente perdoar as pessoas. Por isso, perdoar as pessoas não é que não é opcional, você tem todo o direito de não perdoar, mas você tem que entender a implicação que isso conduz. E se você quer ser um verdadeiro cristão, não tem outra alternativa a não ser você perdoar.
E não é só porque isso é o caminho do seu perdão, tipo assim, eu vou fazer isso pensando em mim mesmo. Mas sempre pensando no benefício de todas as pessoas envolvidas, não só no seu benefício. Perdoar é bom pra gente e perdoar é bom pros outros. A gente quer o perdão pra gente e a gente deve querer o perdão para o outro. Por fim, a mensagem do perdão dos pecados, ela é a mensagem mais bonita que existe no Evangelho. E ela é também o veículo de uma enorme tentação diabólica. Já que Deus perdoa o pecado, por que não viver em pecado? Por que lutar contra algo que está perdoado? Nesse caminho, a gente pode acabar se tornando cristãos, e cristãos entre aspas, no caso, que vão justificar a malícia, a vaidade, a mentira, a agressividade, a maldade, a malícia, sei lá, tudo que é de mal no mundo. Porque já está perdoado, porque tem perdão. E agora o diabo usa a mensagem mais bonita de Deus para nos tornar mais cativos ainda daquilo que vem dele, o diabo. E agora, porque Deus perdoa o assassinato, qual é o problema de matar mais um, mais outro e mais outro, em nome de questões XYZ da nossa vida particular? Se existe perdão do pecado pelo adultério, por que não transar com mais um, mais uma, mais dois, mais duas, mais 1 milhão, mais 2 milhões? Por que não? Se existe perdão da mentira, por que não enganar os clientes? Por que não enganar os eleitores? Por que não enganar os membros da igreja? Por que não enganar os familiares? Já que tem perdão. Por isso, inclusive, a gente precisa pensar nesse assunto com bastante seriedade. Talvez Deus te perdoe. Talvez Deus me perdoe. E o ponto aqui não é criar paranoia sobre se Deus deseja perdoar ou não. Cristo já foi para a cruz para perdoar todo o pecado. Só que isso não cria nenhuma comunhão entre Cristo e o pecado. Pelo contrário. Cristo demonstra que ele não tem compromisso com o pecado. E ele vai destruir o pecado eternamente. Por isso, ele nos dá as chances do dia que a gente chama hoje, para nos arrepender, para confessar, para admitir, para buscar não só o perdão para nós, mas o perdão para os outros, e para nunca utilizar o perdão de Deus para justificar a pessoa errada e ruim que nós somos. Acho que esse é o ponto principal. Por isso existe um talvez nessa história. Porque talvez a gente corresponda ao que Deus quer, talvez não. Mas corresponder ao que Deus quer não é um esforço legalista das obras, mas é a ousadia da confiança da fé. Uma confiança e uma ousadia que não justificam o pecado, mas ousam crer no perdão do pecado. Eu não sei quais são os seus pecados, mas eu conheço os meus pecados. E eles são grandes, eles são extensos, eles são amplos, eles são profundos, eles são corriqueiros, eles são constantes. E é tentador e é fácil justificá-los em nome da imperfeição. Mas esse não é o caminho. A imperfeição é uma doutrina bíblica, o pecado nos trouxe imperfeição. Por mais que nos esforcemos, não nos livraremos de uma certa imperfeição até a glorificação e a transformação da nossa natureza, mas isso nunca pode ser o veículo da santificação do pecado, da aceitação do pecado, do tornar o pecado algo corriqueiro, normal, desejável e que faz parte da vida, e que bom que assim seja, porque a gente gosta de pecar. Existe um talvez aqui, e esse é o talvez da minha e da sua resposta. Eu ouso, diante de vocês e diante de Deus aqui, confiar no perdão dos meus pecados, pelo que Cristo fez por mim na cruz. E eu exorto que você faça o mesmo. A despeito da profundidade, da dificuldade, da gravidade do problema, existe perdão em Cristo. E talvez ele te perdoe porque talvez você aceite. Mas se você aceita, ele te perdoa. E eu espero que você tenha a experiência da aceitação e do perdão. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus maravilhoso e querido,
Obrigado pela mensagem da tua palavra, através deste texto que lemos nessa mensagem. Nós não queremos comprar o teu dom, nós não temos com que comprá-lo. Nós não queremos, tendo aceitado a fé e tendo sido batizados, rejeitarmos o teu Espírito, a tua palavra, a tua graça. Por isso, se estamos num caminho de morte em relação ao dinheiro, em relação à violência, ao sexo, à falta de perdão, à falta de amor, à falta de fé, que o Senhor, Pai, nesse momento nos perdoe e nos transforme, nos encha do teu Espírito, conceda os teus dons na nossa vida para a gente cumprir a nossa missão, e que o Senhor seja conosco até o dia da nossa morte, ou se não vamos morrer até o dia da volta de Jesus. Isto nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos.